Senhor presidente, bom dia, nobres pares. Agradeço ao vereador Adiló pelo espaço. Eu gostaria de tratar de dois assuntos que, de repente, parecem sem muita relevância, mas para essa vereadora é de grande importância. Primeiro, eu queria falar sobre os telefones funcionais dos secretários. No Pioneiro de 17 de janeiro, saiu uma reportagem onde dizia: confira os telefones do prefeito, vice e secretários de Caxias do Sul. Os números funcionais foram divulgados nesta segunda-feira. A comunidade pode entrar em contato ainda pelo telefone geral da Prefeitura 3218-6000. O Alô Caxias, canal para solicitação de serviços e envio de sugestões, reclamações e outras demandas é o 156. Também gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem pelo canal 16 da TV Câmara e aos presentes aqui no plenário. Bem, diante desta reportagem e do que se tinha conhecimento, o telefone funcional, ele servia para qualquer cidadão entrar em contato direto com o secretário. Como funciona hoje para esta vereadora, eu não sei como funciona para os senhores. Eu não consigo falar com nenhum secretário. E aqueles que eu consigo, pela linha direta ali, não sendo celular, eles não podem me atender, não podem atender a comunidade, as pessoas que nos procuram, que a gente marque a reunião, sem que isso passe pelo Caetano. E aqui eu quero fazer uma ressalva à pessoa do Caetano, que incansavelmente ele me atende, incansavelmente ele tenta fazer esse elo, mas é muito demorado. Nós temos sim que mandar um e-mail para o Caetano, para que o Caetano possa conversar com o secretário, aí volta para ver se o vereador tem agenda naquela data que o secretário tem. Então, torna-se muito difícil para a gente agilizar essas conversas e muitas das vezes o assunto é muito importante, é muito rápido. Ele precisa ter respostas imediatas, não pode esperar uma semana, 15 dias. Então, essa vereadora gostaria de compartilhar com os nobres colegas da dificuldade que estamos tendo, e repito, não por parte do Caetano. Eu quero fazer um apelo e pedir para o prefeito que reveja essa situação. As nossas indicações, as minhas, continuam ainda na gaveta. Se tem ligado para as secretarias não receberam as reivindicações. Bem disse aqui, vereador... Permite uma parte, vereador Glantes. Bem disse aqui o vereador Beltrão, quando diz que o poder emana do povo. As nossas reivindicações não são minhas, não são desta vereadora. São dos caxienses que nos procuram para que possamos apoiá-los e tentar agilizar. E muitos desses que votaram nessa vereadora, votaram no prefeito Daniel Guerra. Então, eu não sei, a impressão que eu tenho, sinceramente, Chico Guerra, com todo o carinho que lhe tenho, é que o prefeito quer anular os vereadores. Anular os vereadores e concentrar todos os pedidos para si. Então, o que é dos vereadores não vamos atender. Vamos fazer com que a pessoa, o usuário, o contribuinte, tem que vir até a prefeitura. Essa é a impressão que eu tenho. O seu à parte, vereador Eloy. Cumprimentos, vereadora Gladys. A gente não tem que fugir desse tema. Eu até conversava agora pela manhã com o vereador Felipe, e eu entendo que cabe aqui uma agenda da mesa da casa com o prefeito para resolver esse assunto. Sob pena de nós partirmos para outro tipo de retaliação também. Tá?
Nesse sentido, nós podemos e temos condições de retalhar, se for o caso. Tá? Eu acho que nesse sentido é uma questão grave e eu coloco um exemplo que aconteceu comigo ontem. Levantei o telefone, estou ali tentando relatar o projeto da Habite Legal, que é um projeto importante, tem muita demanda na cidade, o pessoal perguntando como é que está o projeto e tal. E eu estava vendo a redação do artigo que trata de que o SAMAI tem que fornecer certidões, tá, sobre a questão da existência ou não de tratamento de esgoto, perdão, de ligação de esgoto. E aí levantei o telefone, liguei para o diretor-presidente do SAMAI e disse, olha, seria interessante que tu ou alguém aí do SAMAI viesse aqui para nós trabalhar um texto melhor, que conhecendo como eu conheço o SAMAI, vai gerar uma demanda no SAMAI totalmente incontrolável, não existe forma do SAMAI atender na forma como está. E aí o diretor me diz o seguinte, ó, Friso, eu não posso marcar reunião nem nada, tem que ser marcado lá com o Pichuleco, lá com o Luiz Caetano, né? Daí, como? Isso é de interesse do SAMAI, você tem que vir aqui na reunião aqui, né? Vem aqui e vê o que vocês querem e tal. Diz, não, Friso, tem uma diretriz aí, a gente não pode ser sem passar pelo secretário. Bom, o que eu posso fazer? Desliguei. Não vou fazer mais nada, né? Vou fazer do meu jeito, como eu entender, tá? E a casa e o plenário é que vai tomar posição. Então, nesse sentido, vereadora Gladys, esse negócio está constrangedor. Constrangedor. E isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, reações da nossa parte. Não tem como não gerar reações. Nós estamos aqui para defender os interesses da cidade, as demandas da cidade. Tu não ter a possibilidade de ter contato direto com os secretários é a coisa mais ridícula, mais idiota que eu já vi na minha vida. Porque todos aqui estão tentando ajudar. Então, fica esse registro, vereadora Gladys, e a sugestão ao presidente da casa, do ponto de vista que marque uma reunião com o prefeito e tente resolver esse problema institucionalmente. Sob pena de nós também começarmos a estudar medidas de retaliação. Obrigado, hein? Obrigado, Elaine. Eu já lhe permito, só para não perder o raciocínio. De fato, talvez não tenha sido essa a intenção do prefeito. Talvez ele tenha feito dessa forma para ver se dava certo, mas eu quero dizer que tenho percebido que não está dando certo. O Caetano está sobrecarregado, não consegue dar o retorno, muitas vezes. E outra, às vezes tu liga para o secretário, é um assunto, é um aconselhamento, é uma informação. Então, tu precisa passar por toda essa reciclagem de marcar uma agenda, é muito complicado. Seu à parte, vereador Beltrão. Obrigado, vereadora. Vereadora, quero lhe cumprimentar, porque a Vossa Excelência traz um assunto que para nós aqui é o cerne. Né? O Legislativo, ele, além das sessões aqui, a forma dele respirar no dia a dia é se comunicando com o Executivo, resolvendo os problemas da comunidade, levando, trazendo, o que é normal. Eu fui vereador de oposição, vou falar da minha experiência há 8 anos, mas era uma disputa forte aqui no plenário. Os vereadores que eram da situação lembram. Mas no dia a dia fluía. Tu conseguia falar com o secretário, tinha relação, resolvia os problemas da comunidade. E eu vejo que a forma, né, da gente resolver isso, até já foi protocolado um projeto para alterar nosso regimento interno, é convocação do secretário no plenário. A forma da gente reagir de forma altiva, secretário não atendeu, ofício, dia seguinte, convoca, vem no plenário da explicação. Porque aquele dia ficou constrangido o chefe de gabinete quando eu perguntei para ele se as indicações estavam ficando no gabinete e não indo para as secretarias. E isso é verdade. Então, isso sim é uma determinação, sim, do prefeito Sol. É sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vossa Excelência falou antes do Rei Sol, né? É justamente isso, é o faraó. Tem que controlar da ponta a ponta. E essa história de falar com o Luiz Caetano é para dizer que existe ao menos um canal. Porque na verdade não tem nenhum. Porque como é que vai um secretário, né, comportar tudo isso com todos os detalhes, com tantos pares da casa? Então eu reitero que a forma de reagir é a convocação do secretário no plenário, e aí nós vamos resolver dessa forma. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Beltrão. A gente sabe também o seu conhecimento, sua experiência, juntamente com o vereador Eloy. Eu gostaria de pedir uma declaração de líder, meu líder. Uma declaração de líder para o PMDB. Vereador, uma parte, vereadora. Uma declaração de líder bancada do PMDB, segue a vereadora Gladys Friso. Se sobrar um tempo, a vereadora Gladys, uma parte. Ok. Vereador Carlos.
Obrigado, vereadora Gladys. Eu também eu quero fazer uma reclamação no sentido assim, ó. Aqui os vereadores todos aqui acompanharam o trabalho que nós tivemos lá na região Planalto para nós poder ter o CRAS, ter um CRAS naquela região. E o CRAS foi construído, né, com a luta desse vereador e toda a comunidade, com a união das associações de bairro, lá a união de todas as associações da região lá. E a semana passada nós tivemos um caso lá com um senhor um idoso, né? E a gente foi no CRAS para pedir umas informações para poder ajudar esses moradores, eu e o presidente do bairro. Quando a gente chegou lá, a guria disse assim, ó, a guria que atende, olha, aqui no CRAS nós não podemos mais receber nem o presidente de bairro e nem o vereador. Vocês têm que ir lá na FAS, agora se para nós poder pegar uma informação, tem que ir lá na FAS, não podemos ir no CRAS do bairro. Então, saí de lá muito entristecido, porque foi uma luta da comunidade. E hoje o representante da comunidade, que é o presidente do bairro, não pode mais ser atendido lá no CRAS. Então, saímos de lá muito entristecido. Obrigada pela contribuição. A sua parte, vereadora Edilon. Obrigado, vereadora Gladys. Lhe cumprimento pelo tema. E eu vou na linha do Eloy e do Rodrigo Beltrão e acrescentaria mais. Se essa casa quiser provar, testar que essas indicações de alguns vereadores aqui, elas nem sequer estão no gabinete, elas já foram para o lixo, é nós pedir a devolução delas. Eu tenho certeza que elas não vão aparecer. Querem fazer o teste, eu desafio. Eles não vão ter de alguns vereadores, porque um secretário veio buscar uma no meu gabinete porque achou interessante e não encontraram ela lá, deste vereador. Então eu vou dizer que o respeito com esta casa, ele está lá embaixo, na sola do chinelo, e nós não estamos nos dando conta. Por isso, da minha fala ontem, que a Câmara tem que reagir, tem que se portar como poder institucional, exigindo explicações do Executivo para esses casos, e o vereador Rodrigo tem toda a razão. Da minha parte, eu concordo. Não conseguiu falar com o secretário, convocação, ele vem aqui. Ou nós não vamos acabar com essa novela, porque não há nenhum pouco de sensibilidade do governo para com este poder. A prova está, agora há pouco, aí na votação, vereador Renato Oliveira. Se fosse no passado, hoje presidente, ele teria feito um carnaval aqui, votado contra, porque o projeto vinha em cima da hora. E votava contra, inclusive, a redação final. E nós estamos dando uma demonstração aqui de interesse com Caxias do Sul, e não com picuinhas e coisas. Agora, não é possível que essa casa seja tão desprezada e ignorada ao ponto de sumir até as indicações dos vereadores. Então, eu deixo esse alerta e desafio o Poder Executivo que ele me prove que todas as indicações que foram daqui, elas estão arquivadas em algum local ou foram para o destino correto. Obrigado pela parte. Agradeço. Vereadora Gladys. Sim, uma parte. Vereadora Gladys, também me somo aos meus colegas lhe parabenizando, porque esse é um problema recorrente no nosso município. E se demonstra um tipo de administração extremamente centralizada, que isso está totalmente ultrapassado. Hoje, um líder que não sabe trabalhar em equipe e descentralizar e dar autonomia para os seus liderados, isso é extremamente ultrapassado. Claro, no momento, muito bem, vereadora Diló, no momento em que você não descentraliza, você não transfere a confiança para o seu secretário. Você não transfere a confiança. Tudo tem que ser centralizado no Rei Sol. Tudo tem que passar por mim. Então, para administrar uma cidade como Caxias do Sul, com 500 mil habitantes, com a complexidade que nós temos aqui, e você querer centralizar tudo em apenas um secretário, o Luiz Caetano, ele é um ser humano. O Luiz Caetano não vai conseguir receber e distribuir todas as demandas que a comunidade vai levar para ele. Não só os vereadores, mas que a comunidade, ele não vai conseguir. Agora, então, por que nós não podemos entrar em contato? Quando nós, da comissão, fomos falar com o secretário Malman, eu, a vereadora Paula e o vereador Tuigo, o secretário Malman ficou até constrangido, porque nós chegamos lá sem marcar. Lembra-se, vereadora Paula, que nós, aqui
quando nós fomos lá entregar... Ah, não, a vereadora Paula não estava, mas desculpa, fui eu, o vereador Meneguzzi e o Tuigo. Quando fomos entregar aquele documento, ele ficou constrangido porque, pessoal, vocês sabem que eu não poderia receber vocês. Mas nos recebeu. Eu até fiquei com medo que nós não teríamos mais secretário de segurança. Mas o que nós fizemos então? Fomos... A assessora da vereadora Paula foi ao gabinete do Luiz Caetano, protocolou o documento que nós estávamos entregando em mãos do secretário que ele não podia receber. Então foi protocolado com outro secretário, porque ele não podia receber. A que ponto que nós chegamos? Esse é um ponto, administrativamente e institucionalmente, é algo que nós podemos dizer, não existe, infelizmente, está existindo. E o exemplo é o município de Caxias do Sul. Qualquer município muito maior que Caxias do Sul, menor, existe essa institucionalização e essa descentralização. Então, qualquer empresa não tem futuro com esse tipo de administração. Obrigado, vereadora Gladys. Eu que agradeço, vereador Périco. Então, é nesse sentido a minha preocupação quanto ao bom andamento dos trabalhos do vereador a pedido da comunidade. E eu entendo que esse deveria ser o desejo do nosso prefeito, né? Então, por isso, trago aqui esta preocupação. Tem outro assunto que eu acho que não vou conseguir concluir, mas já vou deixar no ar, então, para que a gente possa, numa outra oportunidade, encerrar. Todos esses assuntos que a gente traz aqui é devido à demanda do contribuinte. E eu recebi essa semana, no meu gabinete, um contribuinte que está muito preocupado com a conta da água de Samay, devido a um prédio que ele construiu. E com toda essa crise ele não conseguiu vender ainda as salas, conseguiu vender 2 salas. Porém, o Samay, isso o Eloy deve saber bem melhor do que eu, a gente conversou um pouquinho ontem, né, Eloy? Devido a um decreto, agora não pode mais pagar só por aquelas 2 salas que estão sendo utilizadas. O proprietário precisa pagar por cada sala desmembrada. Então, ele pagava R$ 65,00, né? As salas não estão sendo utilizadas. E agora recebeu uma conta de R$ 3.000. Ele diz: Gladys, eu não vendi as salas, eu não tenho condições, eu vou ter que deixar cortar, pegar um caminhão, pagar um caminhão d'água, encher a caixa d'água, para quando, numa eventualidade, precisar usar. E olhando essa fatura mensal, eu observei que existe aqui a faixa de transição para tratamento de esgoto. Isso ele sempre pagou, mesmo tendo terreno. Porém, como é na minha região, e eu conheço bem, fui subprefeita, naquela rua não tem rede de esgoto. Ele não tem rede de esgoto. Então, ele teria um crédito e não um débito a maior. Essa também é uma situação que muito me preocupa, que muitas ruas, muitos usuários pagam essa taxa e não têm esse benefício. Então, eu deixo um alerta aqui aos caxienses, que revejam as suas contas, que se informem se passa a rede de esgoto em frente à sua casa, se não passa. E essa cobrança é ilegal, acredito que poderá ser retroativa, né? Então não é justo que se pague tantos impostos, que se queiram tirar o sangue, tanto do trabalhador, quanto do empresário. Nós precisamos do empresário também, para que possamos ter emprego, para que possamos ter um salário e para que possamos sustentar a nossa família. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.